A forma Gear 5 do Luffy é uma das mais poderosas de toda a história, tornando o Luffy literalmente um deus. Mas o que aconteceria se Luffy já tivesse desbloqueado essa forma desde o capítulo 1 de One Piece? Então, se você quer saber, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e pensar no Luffy com seu maior poder desde o capítulo 1 é algo incrível e que mudaria completamente a história de One Piece. Algumas coisas seriam melhores, já outras seriam muito piores. Então eu peço que você também deixe o like ainda no minuto 1 desse vídeo, porque de verdade isso ajuda muito. Mas então vamos agora para como seria se o Luffy desbloqueasse o Gear 5 desde o início. Para começar então, vamos assumir que Luffy despertou sua Akuma no Mi enquanto ainda era uma criança. Ele então treinaria com Ace e partiria para sua aventura pirata com seus 17 anos, porém agora ele tem suas novas habilidades do Gear 5. O início da aventura de Luffy não mudaria muito da história principal, até porque os primeiros vilões não foram nada demais. Luffy então venceria o Capitão Morgan Mão de Machado e recrutaria Zoro em Shell's Town. Derrotaria Bug em Orange Town, recrutando a Nami, e Kuro na Vila Syrup, recrutando o Sop. Porém, é no Baratie que tudo começa a mudar, porque é aqui que eles encontram Mihawk, que na linha do tempo original detona completamente Zoro e domina Luffy, mas agora Luffy tem um poder diferente. Zoro então, desejando ser o maior espadachim do mundo, desafia Mihawk, mas é derrotado com um corte grave em seu peito. Vendo isso, Luffy se enfurece e ataca Mihawk, ativando seu Gear 5. O objetivo do Mihawk ali não era lutar contra o Chapéu de Palha, mas considerando que Luffy ainda não tem Haki nesse ponto da história, Mihawk conseguiria se defender de seus golpes, apesar de perceber que eles são muito poderosos, terminando com certeza com a vitória de Mihawk nessa batalha. O Gear 5 do Luffy ainda não tem Haki e nem experiência para vencer o espadachim mais forte do mundo. Nesse tempo, Nami rouba o navio do Chapéu de Palha indo para Arlong Park, e Luffy junto com seus companheiros a seguem para tanto ter sua navegadora de volta, como também para recuperar seu navio. Chegando lá, Luffy descobre toda a verdade sobre a Nami e Arlong, indo diretamente para o covil do Pirata Homem-Peixe se vingar por tudo que ele fez com ela, e então derrota o vilão facilmente com seu Gear 5. Um ponto interessante é que, como os Chapéus de Palha terminariam de lutar contra Arlong mais cedo, eles não cruzariam o caminho do Capitão da Marinha Nezumi, o que significa que Luffy não ganharia sua primeira recompensa ainda, e que também o governo mundial ainda não saberia da existência de Luffy e dos Chapéus de Palha, o que é algo importante. Agora indo para Log Town, apesar de não ter acontecimentos tão importantes, também haveria algumas diferenças. Luffy, sendo imprudente, ainda seria capturado pelo Bug, mas com seu Gear 5 que permite ele moldar seu corpo, ele teria habilidade para se libertar facilmente se encolhendo, fazendo com que Dragon não precise usar o raio para o salvar. Outra grande diferença é que, como Luffy ainda não tem uma recompensa, Smoker não o reconheceria e nem iria atrás dele. Afinal de contas, Luffy ainda nem se tornou um criminoso procurado. E com isso então, os Chapéus de Palha finalmente entram na Grand Line, passando por Whiskey Peak e Little Garden, derrotando seus oponentes sem dificuldade nenhuma. No caminho para Alabasta, Luffy também passa na Ilha Drum, vence o Apple e pega Chopper para sua tripulação. E com isso, Luffy finalmente se depara com o oponente mais difícil que ele encontrou até o momento, o Shichibukai Crocodile. Luffy, ao encontrar o Senhor da Guerra em Alabasta, tem seu primeiro confronto, porém apesar de seu Gear 5, ele ainda é totalmente destruído, porque não importa quão forte o seu despertar seja, sem Haki é impossível causar qualquer dano real a um usuário de Logia, o que significa que todos os seus ataques contra Crocodile são inúteis. Então mesmo assim, Luffy é derrotado e salvo por Robin, mas descobre que a água é o ponto fraco do Shichibukai.
Então agora voltando para uma revanche, sabendo a fraqueza de Crocodile, a batalha vira completamente de lado, até porque agora com os ataques molhados do Luffy no Gear 5, Crocodile não tem qualquer chance de se defender, e é derrotado muito mais cedo agora, o que significa que Luffy nunca salvaria Robin nas ruínas, que aconteceria mais tarde, não criando um vínculo entre os dois. Mas apesar disso, eu acredito que a Robin ainda se juntaria ao Chapéu de Palha, porque ela não tem mais nenhum lugar para ir. E também porque ela percebeu que o Chapéu de Palha não são uma tripulação maligna. Já seguindo então, os Chapéus de Palha vão para Skypiea. O motivo do arco de Skypiea ter sido tão longo e até mesmo enrolado em algumas partes foi porque o Luffy acabou sendo comido por uma cobra gigante, ficando lá por muito tempo enquanto o Enel pulverizava os seus amigos. Mas agora com o Gear 5, Luffy não seria engolido tão facilmente, e até mesmo poderia derrotar a cobra, o que significa que ele estaria lá para enfrentar Enel junto com sua tripulação desde o início, poupando muito tempo para todos. Luffy então, com seu corpo de borracha e seus golpes muito mais poderosos, acertaria um soco em Enel tão forte que o arremessaria para fora de Skypiea, não permitindo nem mesmo que ele embarcasse em sua Arca Maxim para ir até a lua. E então, o dia foi salvo mais uma vez. Seguindo agora para Long Ring Long Land, onde sinceramente nenhum acontecimento aqui é relevante, a não ser o encontro da tripulação com o Almirante Aokiji, que derrota o Chapéu de Palha completamente, apesar do Gear 5 do Luffy, já que o Luffy ainda não aprendeu o Haki para se opor às Logias. Porém, Aokiji ainda assim perceberia o potencial de Luffy, e mesmo ele liberando o Chapéu de Palha em agradecimento por ter derrotado Crocodile e salvado a Robin, ele ainda alertaria a marinha sobre a força de Luffy, fazendo ele receber finalmente sua primeira recompensa, que por ter sido reconhecido por um próprio almirante, com certeza ultrapassaria os 100 milhões, ainda mais com a Robin em sua tripulação. A tripulação então agora chega em Water 7, e aqui que absolutamente tudo muda. Assim que eles chegam, Robin deixa os agentes da CP9 levá-la embora, já que ela acha que o Chapéu de Palha não tem chance contra eles. E para salvá-la, Luffy vai atrás deles, invadindo a mansão do prefeito Iceberg, onde se depara cara a cara com Rob Lucci e os outros agentes. Na linha do tempo original, Luffy é derrotado facilmente, mas agora com seu Gear 5, a batalha seria completamente diferente de antes. Se apenas com o Gear 2 e o Gear 3, Luffy já foi capaz de vencer Rob Lucci, imagine então com o Gear 5. Luffy então vence os agentes da CP9 ali mesmo, e já que todos os agentes foram derrotados, Luffy e os outros resgatam Robin do trem antes mesmo de partir para Enies Lobby, o que significa que todo esse arco da história nunca existiria. Mas, infelizmente, isso tem grandes consequências, já que como a equipe nunca foi para Enies Lobby, isso significa que eles também nunca se relacionaram com Frank, então ele não teria nenhum motivo real para se juntar à tripulação do Chapéu de Palha, até porque ele nem ganharia uma recompensa, e também ele não construiria o seu mais novo navio. Então, considerando que o Chapéu de Palha salvaram o Iceberg, ele provavelmente lhes daria um novo navio muito bom, mas esse não seria o Toussaint Sunny. Mas, independente de tudo, a aventura tem que continuar, e o próximo destino é Thriller Bark. Depois de conhecer Brook e chegar à ilha, Sanji e Zoro são imediatamente pegos de surpresa e sequestrados para ter suas sombras extraídas. Luffy também acabou sendo capturado e teve sua sombra extraída, mas isso aconteceu fora de tela, então não sabemos o que aconteceu de fato. Mas, julgando que seus oponentes eram fracos demais, provavelmente Luffy foi pego em uma armadilha boba, que poderia também pegá-lo no Gear 5. Já que nunca dependeu de força. Mas agora que a sombra do Luffy foi extraída, há um grande problema, porque o corpo que recebe essa sombra é Ors, que ganha toda a força de Luffy. Mas embora as novas habilidades do Luffy criassem um grande problema, elas também o salvariam no final.
Após ter sua sombra roubada, Luffy acaba na floresta, onde ele conhece os piratas que perderam suas sombras para Moria, e com isso, os piratas decidiram fazer Luffy absorver todas as sombras que eles coletaram ao longo dos anos, criando o Luffy Nightmare, que além dos poderes da sombra, ainda tem o seu Gear 5, se tornando uma das formas mais poderosas de toda a história, sendo capaz de vencer Moria e Yours, que mesmo tendo a sombra do Luffy, pela limitação de seu corpo, não conseguiria usar as habilidades do Gear 5. Mas quando todos pensam que a batalha acabou, Kuma intervém na luta. Ao ver o Gear 5, Kuma já sabia que Luffy era o deus do sol Nika, e então, para testar seus companheiros, ele tira toda a dor do Luffy e dá ao Zoro, que aguenta apesar de tudo. Mas agora chegamos ao maior desafio da tripulação até agora, o arquipélago de Sabaody, onde tudo se repetirá novamente. Assim que Kizaru chega em Sabaody, Luffy, por ainda não ter Haki, não pode fazer nada contra o almirante, e é totalmente dominado por ele. Kuma então chega no local e um por um separa os chapéus de palha para cada canto do mundo. Luffy, se sentindo impotente por não conseguir fazer nada, é enviado até a Amazon Lily, onde suas preocupações iniciais são completamente esquecidas quando ele descobre que o seu irmão Ace foi capturado pela marinha e será executado. Luffy então faz amizade com Boa Hancock, que decide ajudá-lo a invadir Impel Down. Sua jornada através dos níveis 1, 2 e 3 é totalmente tranquilo, já que inúmeras feras e até mesmo a poderosa Esfinge não seriam páreos para ele. Mas o nível 4 é onde ele conheceu e perdeu para o Magellan, porém não seria o caso desta vez. Uma coisa importante a lembrar aqui é que, embora a fruta do Magellan pareça uma Logia, ela na verdade é uma Paramécia, que permite apenas criar veneno de seu corpo. Então, considerando as habilidades ridículas do Luffy, ele com certeza poderia inventar uma forma de transformar o veneno do Magellan em borracha e se esquivar de seus ataques, além também de que os seus golpes seriam suficiente para derrotar Magellan, e no máximo as suas mãos seriam afetadas pelo veneno, o que não é nada comparado ao que aconteceu na história original, já que Luffy acabou quase morrendo envenenado, teve que ser levado até o Ivankov e ficou 20 horas em tratamento. Isso acabou fazendo com que ele chegasse tarde demais no nível 6, não conseguindo encontrar o Ace, que tinha acabado de ser levado. Mas agora, com Luffy ganhando essas 20 horas, ele chegaria a tempo de encontrar Ace em sua cela, e assim o libertaria junto com seu amigo Jinbe, fugindo junto com seu irmão de Impel Down. A missão de resgate foi um sucesso, e esse simples ato cria um enorme efeito em toda a história, porque com Ace livre, a batalha de Marineford nunca acontece nessa linha do tempo, o que significa que Barba Branca continua vivo por mais algum tempo, e também por gratidão ao Luffy ter salvado seu filho, dá para ele todo o seu apoio, e também o apoio de todos os piratas do Barba Branca. Luffy ganha um grande aliado em sua jornada. O homem mais forte do mundo tem uma gratidão eterna com ele. Após a fuga, Luffy então volta à Amazon Lily, onde se encontra com Rayleigh, que sugere que Luffy treine com ele, porque Luffy e sua tripulação não são fortes o suficiente para entrar no novo mundo. Luffy então treina na ilha de Rusukaina pelos próximos 2 anos, e após dominar todos os 3 tipos de Haki, volta a encontrar seus companheiros para continuar sua jornada. Sua primeira parada é a Ilha dos Homens Peixes, onde agora com seu novo poder as coisas seriam ainda mais fáceis. Rod Jones e Vanderdecken são então derrotados sem problemas. Punk Hazard também correria muito bem, mas tudo começa a mudar em Dressrosa. Em Dressrosa, 2 coisas seriam completamente diferentes. Primeiro, que Ace está vivo agora, então não haveria competição para Mera Mera no Mi, o que significa que Luffy não se encontraria com Bartolomeu, Cavendish e os outros, fazendo com que a grande frota nunca fosse criada. E Ace estar vivo significa que Sabo não recuperaria suas memórias. Com o novo poder de Luffy então, derrotar Doflamingo não seria problema. Eles venceriam o Shichibukai e continuariam sua viagem, chegando agora em Zou.
onde Sanji deixaria o bando por uma chantagem de seu pai. Então com isso, Luffy e os Chapéus de Palha vão para Whole Cake resgatar Sanji, e este é o lugar onde o poder do Luffy será colocado à prova, e que ele terá que lutar contra o Imperador pela primeira vez. Uma das grandes lutas do arco foi Luffy contra Cracker, que agora com seu Gear 5 e seu Haki desenvolvido, o Comandante Doce não teria tantas chances, e seria derrotado novamente. Assim, os Chapéus de Palha fazem aliança com Capone Bad como uma tentativa de acabar com a Big Mom, quebrando o retrato da Madre Carmel e fazendo ela perder a sanidade mental por um breve instante. Já logo após isso, outra grande batalha acontece, Luffy contra Katakuri dentro da Dimensão dos Espelhos. Katakuri com sua visão futura poderia desviar dos golpes de Luffy, mas mais uma vez, Luffy está muito mais forte com seu Gear 5, e isso apenas deixaria as coisas mais fáceis para ele, que ao dominar a visão futura, derrotaria Katakuri completamente dessa vez. Luffy então sai do mundo dos espelhos e vai direto para Big Mom já enfraquecida e faminta, enquanto o resto de sua tripulação se defende contra os seus filhos. Nesse momento da história, Luffy ainda não pode usar Haki do armamento e nem do Rei Avançado, mas Big Mom está tão fraca por ter perdido o controle e também por estar com fome, que devido a essa sua condição, Luffy com seu Gear 5 teria condições de derrotá-la, acabando assim com seu primeiro imperador. Após Whole Cake, o próximo destino é o Wano, onde Luffy precisará enfrentar a criatura mais forte do mundo, o Kaido. Porém agora Big Mom, como já foi derrotada, não participará da batalha, mudando toda a história do arco. Depois de imaginar que Kaido matou todos os seus amigos com o bafo de fogo que ele disparou na montanha, enfurecido Luffy o ataca com tudo que tem. E enquanto esse ataque com certeza machucaria Kaido agora, Luffy ainda não seria capaz de causar danos maiores por não ter Haki do armamento avançado. Então quanto mais essa batalha inicial durasse, melhor seria para o Kaido, com ele vencendo Luffy inicialmente e o prendendo na prisão de Udon. Mas acontece que ser mandado para a prisão é uma coisa boa, porque aqui ele conhece Hyogoro, que ensina a Luffy a chave para derrotar Kaido, o Haki do armamento avançado. Com isso, no dia programado para o ataque, Luffy não perderia tempo chegando ao telhado de Onigashima para ajudar os bainhas e então ter sua revanche contra Kaido. Luffy então luta de forma bem mais equilibrada agora com seu Gear 5 e seu Haki desenvolvido, até mesmo desenvolvendo o Haki do Rei Avançado no meio da batalha. E o que é ainda melhor é que como Big Mom não está em Wano, Law e Kid logo chegariam ao telhado para ajudar Luffy na batalha. Mas infelizmente, enquanto tudo isso está acontecendo, Usopp, Nami e Otama estão lutando contra Uchi e Page One, e na linha do tempo original eles são salvos pela Big Mom, que derrota seus inimigos, mas como Big Mom já foi derrotada, agora ela não aparecerá aqui, o que significa que esses três infelizmente serão mortos pelos Piratas das Feras. Luffy então com a ajuda de Law e Kid vencem Kaido e o Wano é finalmente libertado, mas logo Luffy descobre o que aconteceu. E eles então vão embora sem comemorar, porque Nami nunca desenhará o mapa do mundo e Usopp nunca se tornará um bravo guerreiro do mar.